Boa noite, irmãos. Nós vamos iniciar o culto desta noite. É culto de oração, é um culto onde nós colocamos diante de Deus as nossas alegrias, as nossas ansiedades, as nossas petições. Peço a quem tiver Bíblia que nos acompanhe com a leitura que vamos fazer no livro de 2 Crônicas, capítulo 7 e verso 14, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Essa foi a condição que Deus colocou diante de Salomão, o rei, filho de Davi, quando orou numa grande festa que era costume fazer a festa do tabernáculo, e foi justamente na ocasião da inauguração do templo onde Deus ouviu as petições e respondeu a Salomão, dizendo que se aquele povo que chamava pelo nome dele se humilhasse, orasse e também se convertesse, ele ouviria. Então, a mesma coisa ele diz para nós nos dias de hoje. Aquela degradação moral, aquela dificuldade social, aquele problema econômico, aqueles problemas diversos que Salomão colocou diante de Deus. Ele ouviu, ele atendeu a oração. Mas diz o texto que ele também estava pensando em punir aquela gente, mas numa condição: se eles mudassem de atitude, perdoaria. E é o que ele diz, como se fosse para nós hoje. Se humilhar é uma condição. A outra condição é orar e buscar a minha face, buscar a face de Deus e se converter dos seus maus caminhos. Nós precisamos dizer a essa gente que não basta orar, que não basta buscar, mas também precisa se converter, mudar os seus caminhos. Então Deus vai ouvir as orações. Eu ouvirei dos céus, disse Deus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós temos motivos diversos para colocar diante de Deus. Motivos diversos de saúde, de alegria, de gratidão e muitos outros. E por isso nós vamos curvar as nossas cabeças e orar ao Senhor. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade para conosco. Nós te agradecemos porque temos a tua palavra em mãos. Nós te agradecemos, ó Senhor, porque somos os teus filhos. Nós te agradecemos pela Igreja Batista Sião, que é uma agência do teu reino, na propagação do teu santo e glorioso evangelho. Nós te agradecemos por toda a diretoria, por todos os segmentos da Igreja Batista Sião e pelos teus filhos que militam nessa igreja. Ó Senhor, nós te agradecemos pelas nossas vidas que foram preservadas durante essa pandemia.
aceita a nossa gratidão. Nós não merecemos, mas é porque nós nos convertemos ao Senhor e queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, para sermos instrumentos, para que possamos ajudar a interceder, para que os outros entendam o Teu senhorio e possa essa terra ser curada, a nossa vida física e também espiritual. Cura as nossas enfermidades físicas, cura as nossas enfermidades emocionais, cura as nossas enfermidades espirituais. E nós te louvamos mais uma vez pelo que tu és, pela tua graça, pela tua bondade revelada para conosco. Aceita, Senhor, a nossa gratidão. Ajuda-nos a entender a tua vontade e dá-nos uma noite de paz. A continuação deste culto, que seja uma bênção não somente para a minha vida, não somente para a Igreja Batista Sião, mas para todos que forem alcançados através desse instrumento, Senhor, através da palavra que está sendo divulgada por esse meio tecnológico. Dá-nos a tua bênção, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Ó grande Deus, tua graça enche o meu coração, dá-me poder para pregar e fazer oração. Ó grande Deus, meu socorro, meu ajudador, só tu, meu Deus, és a fonte de paz e amor. Não se encontra entre os povos da terra tão grande amor, nem também nas escarpas da serra tão rico amor, nem nas nuvens que passam nos ares há tanto amor, mas no trono da graça se encontra teu santo amor. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus no Salmo 27, versículos 1, 3, 4 e 5. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Agora vamos ler Isaías 26, versículos 3 e 4. Tu, Senhor, conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém. Amém. Continuando, irmão, agora vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos altos céus, louvado, exaltado, santificado, Senhor, seja o teu nome. Te agradecemos, Pai, por todas as bênçãos que temos recebido das tuas santíssimas mãos. Ó Deus de amor, de bondade, de misericórdia, queremos te agradecer por tudo, Senhor. Te agradecer pelo livramento, Senhor. Te agradecer pelo pão que tu nos dás a cada dia, Pai. Queremos te agradecer por todos os nossos irmãos, Senhor. Que
Tu tens guardado, Pai. E queremos agora pedir, Senhor, por aqueles que estão enfermos, Senhor. Tem misericórdia da vida de cada um, Senhor. Visita, Pai, a cada hospital. Visita, Senhor, aqueles que estão doentes nas suas casas, Pai. Precisando da Tua cura, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia, tem compaixão, Senhor, de cada um. Senhor, conforta o coração de tantas pessoas, Senhor, que estão perdendo seus entes queridos. Conforta os seus corações, Senhor. Guarda suas vidas nas Tuas santíssimas mãos. Pai, tira de nós tudo aquilo que não é de Teu agrado, Senhor. Ó Pai, aumenta cada dia mais a nossa fé em Ti, Senhor. A nossa comunhão contigo. Supre, Pai, todas as nossas necessidades, Senhor. Físicas, mentais, espirituais, emocionais, Senhor. Ó Pai, descer com a nossa nação, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia do nosso povo, Senhor. Descer com os nossos dirigentes, Senhor. Guarda a vida deles nas Tuas mãos, Senhor, dando sabedoria e discernimento, Senhor, para cuidar deste povo nesse momento tão difícil, Senhor. Ó Deus de amor, de bondade, guarda nossas vidas, Senhor. Descer com todas as famílias da nossa igreja, Senhor. Ó Pai, abençoa cada uma delas, Senhor. Guarda, nos protege, Senhor. É que te pedimos não porque mereçamos, mas em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor amado. Deus amado, tu que estás, Senhor, sobre toda a terra e céu. Neste dia, Senhor, podemos contemplar a tua grandeza, Pai, e te agradecer, te louvar. Honramos o teu nome, ó Deus, porque tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Neste momento, Senhor, como o Senhor que é dono da terra e céu, nós estamos agora, Deus, te clamando, Senhor.
por as famílias na terra. Ó Deus, clamamos agora pelas nossas famílias. Pai, te clamamos pelas famílias de Sião. Ó Deus, queremos te pedir, Senhor, força, prosperidade espiritual, Senhor. Ó Deus, para que possamos dirigir nossas famílias espiritualmente. Ó Deus, no momento tão difícil que estamos passando. Te pedimos para aquelas famílias, ó Deus, que estão incompletas neste momento. Ó Deus, que entes queridos o Senhor levou para o céu. E glorificamos o teu nome por isso, Senhor. Mas, ó Deus, pedimos o consolo do teu Espírito Santo para cada família. E que possamos, ó Deus, estar firmes como Josué. Para que possamos dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Nós queremos te servir, Senhor, com a nossa casa, com os nossos descendentes, Pai. Por isso eu te peço agora, toma cada criança, pertencente às nossas famílias, cada adolescente, cada jovem, cada ancião, cada avô, cada avó, cada pai, cada mãe, dando, ó Deus, a nós a firmeza nas tuas promessas. Nós não vamos desanimar, Senhor, porque quer nas lutas e quer nas provas, a igreja sempre caminhando. E eu te louvo pela igreja firme, pela igreja que neste momento o Senhor se levanta para te clamar, Senhor. Perdoa os nossos pecados por pensamentos, palavras e ações. E que nossos olhos sejam fitos somente no Senhor. E que venha o teu reino sobre nossas vidas. Venha o teu reino sobre cada família. Nos fortalece espiritualmente. Ó Deus, domina nossas emoções. Em nome de Jesus, Senhor. Como o pastor pregou no domingo, que temos domínio próprio neste momento. Sabemos que o Senhor está conosco. E que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o Senhor que faz cessar as guerras na terra, Senhor. Por isso nós te clamamos, te adoramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Maravilhoso servir a esse Deus, pertencer a Ele. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus.
Meus irmãos, uma alegria participar do nosso culto de oração. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 23, por gentileza. Lucas, capítulo 23. Trecho forte sobre a crucificação, a partir do versículo 33. Abriram? Lucas, capítulo 23, versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, a ele também os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele, deitando sortes sobre elas. E o povo estava ali a olhar, e as próprias autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou? Salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também o escarneciam, chegando-se a ele, oferecendo-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele estava esta inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Então um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus queridos, Jesus foi crucificado no meio da zombaria. Nós observamos que eles diziam, todos, autoridades, os transeuntes, líderes religiosos e até os companheiros de sofrimento, os dois ladrões, Jesus no meio, zombavam, blasfemavam. E todos diziam: desce da cruz agora e creremos em ti. Desce e creremos em ti. Meus queridos, Jesus podia descer, tirar os cravos com as próprias mãos, sozinho. Aliás, em Mateus, capítulo 26, quando Pedro puxou da espada, Mateus 26, 53, ele disse assim: mete a espada, ele diz, a tua espada no seu lugar. Ou pensas tu que eu não poderia rogar a meu pai que ele não me mandaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Quando ele foi preso. Quantos anjos quisesse. Nada impediria Cristo de descer da cruz. Nada. Aliás, havia sim algo. Porque desce e creremos em ti. Será? Não. Milagre não convence ninguém. Pode até surpreender, mas se milagre convencesse, há muito eles teriam se tornado seguidores de Jesus. Mas o que aconteceria se Cristo descesse? Cruz vazia, vazia de Cristo, altar sem holocausto? Não. Cristo nasceu para morrer. A cruz não foi um acidente, foi uma necessidade. Necessidade da providência de Deus. Tanto que Jesus só se sentiu realizado quando ele pôde dizer suas últimas palavras, está consumado. João 19, 30.
E, na verdade, meus queridos, foi por isso que ele não desceu. Missão. Nasceu para ser o Cordeiro de Deus, Salvador nosso. Né? Não foram os cravos, os pregos na cruz que seguraram Jesus, foi o amor. Amor por nós. Amor por nós. O ladrão impenitente, nem o sofrimento, aquela cruz dura, amoleceu o coração dele. Que incredulidade. Ele fez coro com a multidão. Né? Resistente à graça. Não quis tirar a venda que tapava os seus olhos. Né? O texto nos diz que os dois zombavam. Né? Os malfeitores que estavam pendurados, né? Blasfemavam. Agora, nós observamos que apenas Lucas acrescenta esse detalhe aqui lido, enriquecedor, que nós podemos observar aqui quando ele se converte, o ladrão penitente. Como ele se converteu? Como? Pela graça. Quer dizer que houve graça para um e não para outro? Não. Jesus era o mesmo para os dois. O mesmo. Mas a graça não trabalha como alavanca. Não arromba o coração, nem mesmo de um ladrão. Bate a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deve abri-la quem está de dentro. E foi o que aconteceu. Então, um dos malfeitores, que antes zombava, agora não és tu, Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Aí o outro repreendia-o dizendo, nem ao menos temes a Deus estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este, Jesus, nenhum mal fez. Então, ele se dirige a Jesus e diz, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Algo solene, na verdade, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus queridos, fé admirável. Fé admirável. Que fé! Enquanto a multidão pedia, desce para que vejamos e creiamos em ti, ele creu, sem que Jesus descesse. Ele creu. Que fé! Alguns viram Jesus levantar dos mortos e não creram. Ele viu Jesus morrendo e creu. Fé admirável. Muitos viram Jesus levantar dos mortos e não creram. Ele vê Jesus morrendo e, todavia, crê. Fé admirável. Viu além da cruz, viu a coroa imarcessível, que não murcha. Viu a ressurreição, viu a coroação, viu a vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Diz Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 5. E aí ele se dirige a Jesus diretamente, sem o título, simplesmente pelo nome. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O título veio depois. Quando entrares no teu reino. Como ele conseguiu ver aquele Cristo ensanguentado, aparentemente derrotado, um rei? Como? Pela fé. Pela fé. Até faz um pedido. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que ironia! Para os outros, a morte era a prova de que Jesus não era o Messias. Para ele, pela fé, entendia que a morte era o preâmbulo do reino, a passagem para o estabelecimento do poder e do reino do Messias.
Honestos e tardos de coração, disse Jesus aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Abatidos, deviam estar à porta do túmulo, né, esperando, estavam na estrada, desanimados. E aí Jesus diz: honestos e tardos de coração, para crerdes tudo que os profetas disseram. Porventura não importava, não era da providência de Deus, não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Lucas 24, 25 a 26. Então, aí está a fé admirável daquele ladrão na cruz, né? Lembra-te de mim. Lembrar é salvar. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso equivale a crer em Jesus como Messias e Rei. Como aprendemos meditando na cruz? Às vezes, talvez preferíssemos Jesus como mestre, né, do que esse quadro, mas a gente aprende muito. Jesus morrendo como Salvador. Salvação pela graça. Primeira lição que entra pelos olhos. Não veio das obras para que ninguém se glorie. Ele não era um bom ladrão injustiçado. Não, ele era malfeitor, até mesmo ele reconhece. Ele diz isso. Né? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem. Estava com as mãos ali, presas na cruz, o que ele poderia fazer? Né? Não fez nada, ou melhor, fez sim. Disse, eu pequei. Confessou. Né? Repreendeu o companheiro de sofrimento, ladrão também, malfeitor, nem ao menos temes a Deus estando na mesma condenação. Quer dizer, onde já se viu nós, culpados, criticando o inocente, o sujo, criticando o limpo, e nessa hora, a hora da morte, isso não é hora. É hora de clamarmos misericórdia. Ele diz isso. Né? E aí, então, ele vê a inocência de Jesus. Mas este nenhum mal fez. O centurião também viu, quando o centurião viu o que aconteceu, no versículo 47, deu glória a Deus, dizendo, na verdade, este homem era justo. Herodes, Pilatos, todos viam a inocência de Jesus. E aquilo, então, contrastava com o seu pecado, e daí a confissão dele. Né? E vemos que foi uma salvação instantânea. Jesus lhe disse assim, olha, no futuro, um dia estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Lembram de Jesus na casa de Zaqueu? Quando Zaqueu demonstrou arrependimento ao querer restaurar o prejuízo que ele tinha dado, aí Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa. Salvação instantânea. Não é um processo como a santificação leva a vida toda. Salvação, se fosse um processo, nós não saberíamos quando estaria completa. Né? Completo esse processo. Jesus disse, está consumado, não deixou nada por fazer. Salvação completa. João 19:30, está consumado. Ele não deixou nada por fazer. Né? E vemos o arrependimento dele. Né? Aqui, claramente, a confissão é parte essencial do arrependimento. Pequei. Né? Vemos como os últimos serão os primeiros. Essa inversão é um tema de Lucas. Os primeiros, os líderes religiosos, não queriam se arrepender. Não reconheciam o pecado. Eram muito religiosos. Mas aquele último, aquele trapo, aquele mais perdido de todos, ladrão, criminoso, condenado, mesmo na última hora, se arrependeu e entrou no paraíso eterno. O último se tornou primeiro. É o amor inclusivo de Jesus, abraça todos. Ninguém fica de fora, só os que não querem dizer pequei. Não há paz para os ímpios. Por quê? Discriminação divina? Não. Falta-lhes a humildade do arrependimento. Pequei. Então, nós observamos que aquele criminoso, né, aceitou Jesus como Senhor e seu Salvador. Né? Hoje
estarás comigo no paraíso. Nós observamos aqui essa expressão, não é? Estarás comigo no paraíso. A resposta de Jesus era para uma imediata, direta e consciente comunhão com Cristo. Comigo. E paraíso aí é paraíso, é céu. Como ocorre em outras passagens na Bíblia, Apocalipse, falando do céu, do paraíso. Céu é estar com Cristo. Estarás comigo, céu aberto e acessível para os crentes, imediatamente após a morte. Fecha o olho aqui, abre na presença de Deus. Aliás, Paulo disse isso. Desejo de partir e estar com Cristo. Paulo diz também que eu estou certo de que coisa alguma, lá em Romanos, ele fala isso, em Romanos 8:38, ele diz, eu estou certo. É Paulo quem está dizendo isso. Temos que parar para ouvi-lo. Ele diz, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem princípios, nem coisas presentes, nem futuras, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Maravilha, meus queridos, maravilha. E vemos a intencionalidade de Jesus aqui. Jesus, ele tomava a iniciativa também em relação aos discriminados. Lá em Lucas 5, ele foi, versículos 30 e 32, foi criticado, porque tinha comunhão de mesa com os publicanos e pecadores. E aí inclusive, ele conta a parábola do filho pródigo para justificar o seu comportamento, né? E ele diz, não necessito de médicos os sãos, mas sim os perdidos. Eu não vim chamar justos, os que se consideram justos, porque não há nenhum justo. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Novamente criticado. Quando ele entrou intencionalmente, ele disse, Zaqueu, desce, porque eu vou na sua casa. Foi criticado, ele entrou para ser hóspede de um homem pecador. Né? Então, até pregado na cruz, na hora da morte, Jesus continuava salvando. Hoje estarás comigo no paraíso. E amando. É interessante. O meu pastor, o pastor Soren, uma vez chamou a atenção para isso, Apocalipse 1:5, ele mostrou a mudança aqui e o verbo. Apocalipse 1:5 é uma doxologia dirigida a Jesus e que fala no sangue, fala da motivação de Jesus na cruz. Apocalipse 1:5. E na parte final diz assim, para aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, né? A ele seja a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Aquele que nos ama, presente, tempo presente, e pelo seu sangue nos libertou, passado. Ele nos libertou, não é? Com seu sacrifício completo, uma vez por todas, completo. E ele nos ama, presente, continua nos amando. Esse gerúndio chega até nós hoje. Então, mudança interessante, né? Aquele que nos amou, ou aquele que nos ama, corrigido. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de uma vez e continua nos amando, presente. Gerúndio, continuamente. Foi a motivação de Jesus na cruz. Foi o que segurou Jesus na cruz. E vemos a importância do sangue de Jesus na obra da redenção. Aquele que nos ama continuamente e que nos libertou de uma vez por todas pelo seu sangue, a ele toda a honra, toda a glória. Né? Então, meus queridos, fica aqui essa meditação, como ele mudou aquele ladrão. Estava injuriando, estava insultando Jesus, como os outros evangelhos mostram, mas Lucas destaca que aconteceu algo. O que teria acontecido? Eu fico pensando, nós não sabemos, como diz o hino, né? Como o Espírito convence-nos do mal, da incredulidade, mas eu acho que ele teria visto o modo nobre como Jesus morreu. Talvez tivesse ouvido aquela oração de Jesus, né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O amor de Jesus. Cuidando da sua mãe. Mulher, eis aí o teu filho.
provavelmente viúva, citando a Bíblia, citando o Salmo, Deus meu, por que me desamparaste, né? Inclusive a afirmação que ele faz, esse ladrão penitente que se arrependeu, mas este nenhum mal fez, talvez indique algum conhecimento prévio. Jesus ensinava por todas as partes, né? Mas uma coisa que ajudou, certamente, foi a sua situação. Uma cruz dura, tremendamente torturante, né? Isso certamente ajudou. Porque a conversão raramente, vamos dizer assim, ocorre num sofá macio, né? Confortável, né? Ele estava frente a frente com a morte inevitável. E quantos nesses dias, no desconforto de uma enfermidade, uma crise financeira, de um problema conjugal, de um isolamento social, também voltam seus pensamentos para Deus. Que, meu prezado ouvinte, que essa fé admirável daquele ladrão penitente inspire o prezado amigo, amiga, a exercer também confiança total, a olhar acima das circunstâncias adversas, na certeza de que o Rei Jesus está sempre no controle. Senhor Jesus, lembra-te de mim, perdoa os meus pecados e salva-me pela tua graça. Seja a tua oração, meu prezado amigo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegamos a mais um final de culto de oração. Que bênção, que noite abençoada. Que palavras edificantes do pastor Epímaco, quando nos fala sobre a missão de Deus, a missão de Cristo aqui na terra. E ele nos deixou também missão. Ele diz que devemos anunciar o seu evangelho a toda criatura. E é o que nós estamos fazendo, queridos.
Nesse período de pandemia, nesse período de afastamento, de reclusão, não devemos esmorecer. Vamos manter firmes na fé e que os irmãos participem das atividades, mesmo online, porque é a forma como temos de nos comunicar. Participe de um PGM. O pequeno grupo multiplicador precisa ser fortalecido. É dessa forma que nós cumprimos a missão de Cristo de multiplicar os salvos para Deus. Vamos orar, nos despedir dessa noite. Pai bendito, Pai de amor, nós somos gratos, Pai, por mais uma vez estar aqui refletindo sobre a Tua palavra. Abençoa, Senhor, grandemente o pastor Epímaco, a sua família, fortalece o Senhor e também a todos nós, Pai. Concede-nos uma noite na Tua santa paz, que a misericórdia do Santo Espírito Santo esteja sempre conosco e que tenhamos uma semana na Sua presença, Pai, sob a Tua luz. Ser com os nossos irmãos que estão em campo, Pai, com os Teus servos missionários, que eles recebam, Pai, a força do Santo Espírito para continuar na luta, para continuar propagando o Teu Evangelho. Nós Te agradecemos por tudo, Pai. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.